Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação com mais episódio do Horti Resenha Podcast. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E no programa de hoje nós vamos entender um pouquinho melhor sobre manejo e ajustes, especialmente olhando para a nutrição, que podem trazer mais produtividade e mais qualidade para as culturas de hortifruti. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Bruno Dritt, ele é especialista agronômico da Yara Brasil, já está aqui conosco por vídeo. Bruno, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Horti Resenha e no Notícias Agrícolas. Tudo bem, Guilherme? É uma satisfação estar aqui falando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bruno, quando a gente pensa em hortifrutis, né, diferente até de quando a gente olha para outras culturas, por exemplo, os grãos, mais do que produtividade, o produtor precisa de qualidade, de aparência desses frutos, dessa colheita. Isso é muito importante, faz bastante diferença no final do dia, né? Guilherme, quando a gente está falando de hortifruti, englobam várias culturas, né? Mas a qualidade ela tem um fator fundamental, porque ela vai impactar diretamente na comercialização do produto. Então, um tamanho de um tomate, de uma batata, a qualidade da casca, não ter defeitos, vai impactar diretamente enquanto o produtor vai receber, porque o produto sem qualidade ele não é aceito pelo mercado, né? A gente não consome. Então acaba assim, nesses termos, sendo mais importante que a própria produtividade, né? A qualidade ela é fator fundamental. E aí, se a gente olhar para o manejo que o produtor faz no dia a dia, várias etapas são responsáveis por garantir essa qualidade, né, Bruno? Mas se a gente olhar para a nutrição, acho que tudo começa por ali. Um doce, se não for o principal passo para garantir essa qualidade dos produtos, né? Com certeza. Quando a nutrição ela vai englobar o desempenho de toda a planta, né? Então, desde ela ter um sistema radicular bem formado e vai ajudar ela a resistir a intempéries, a secas e outros problemas que podem acontecer. Ela tem uma formação melhor, então vai captar mais luz, vai produzir mais carboidrato, vai conseguir encher melhor o fruto. E aí você tem também nutrientes específicos que em certos momentos que eles são aplicados, ele vai promover que aquela planta tenha aquela qualidade final do fruto, do tubérculo, do bulbo, né? Então, tendo mais tamanho, tendo uma firmeza ali de casca, tendo um produto sem defeitos ali que vão prejudicar o valor final. Então, em alguns pontos específicos de cada cultura, a gente tem que estar atento algumas questões de manejo nutricional que vão impactar diretamente na produtividade, na qualidade. Hoje, quais que são os principais desafios para o produtor ter uma nutrição mais adequada, ter uma nutrição mais eficiente, Bruno? Eu vejo que um ponto que é básico é aquele manejo padrão, que você olha sempre ali para o nitrogênio, fósforo e potássio, e usa sempre um manejo mais básico. Então, eu uso sempre ali o mesmo adubo para o plantio ou o mesmo adubo para fazer as coberturas, e às vezes acaba não englobando todos os nutrientes que a planta precisa, né? Então, muitas vezes se dá atenção a esses três elementos, né? E você não dá atenção para os outros elementos. E dentro de cada um desses elementos, você tem também fontes diferentes. Então, dependendo da fonte de nitrogênio que eu uso, ela vai me dar um resultado. A fonte de potássio que eu utilizo, ela pode me dar um resultado mais positivo ou mais negativo em termos de qualidade, né? Então, estar atento a todos os nutrientes, o momento de aplicar cada nutriente, né, específico para cada cultura, e a qualidade desses nutrientes, tá? Desses fertilizantes e fornecedores de nutrientes que eu vou utilizar. Pensando nesse ponto, Bruno, olhando para esses nutrientes específicos, essas fontes que vão gerar esses nutrientes no campo para o produtor, tem alguns produtos, algumas fontes desses nutrientes que o produtor costuma usar que nem sempre vão representar os melhores resultados, né? Especialmente se a gente olhar ali para o potássio, para o nitrogênio. Comenta para a gente um pouquinho essa questão. Esses dois são dois dos principais nutrientes, tá? E você tem muita diferença entre a fonte que você utiliza.
É muito comum você fazer uma adubação nitrogenada ou potássica, olhando só quantos quilos de nitrogênio eu preciso para aquela determinada cultura ou quantos quilos de potássio. Agora, quando eu falo em nitrogênio, eu tenho basicamente três formas de nitrogênio principais para utilizar. Eu posso usar o nitrogênio amoniacal, tá? Que ele vai ser proveniente ali de um sulfato de amônio ou de uma ureia. Esse nitrogênio ele tem uma tendência maior a acidificar o solo. Se ele é fornecido via ureia, ele tem o risco de volatilização, então ele é menos eficiente. Você tem algumas fontes que equilibram o nitrogênio amoniacal e o nítrico, tá? Essas fontes têm uma vantagem porque elas não apresentam a volatilização, você não tem essa acidificação e você tem uma sinergia, você ajuda a absorção dos outros elementos. Então, quando você tem os dois tipos de nitrogênio, você auxilia a absorção de potássio, de cálcio, de magnésio, então isso é benéfico para o produtor. E você pode usar a fonte nítrica também, que ela também é benéfica nesse ponto, né? Não volatiliza e normalmente vem com cálcio junto no produto e ajuda a qualidade também. Quando eu falo do potássio, a fonte principal é o cloreto de potássio. Essa é a fonte básica de potássio na agricultura. Porém, ele tem uma questão de alta salinidade. Então, quando um produto ele tem alta salinidade, à medida que eu uso ele no solo próximo à raiz, ele tende a criar um potencial osmótico, né? Ele vai tornar o ambiente mais salino e a raiz vai ficar com mais dificuldade em absorver água. Então, ela tendo dificuldade em absorver água, ela também não absorve todos os nutrientes necessários, ela tem dificuldade em crescimento. Então, uma concentração muito alta pode até queimar a raiz, impedir o crescimento, impedir o desenvolvimento. E você tem fontes de potássio que são baseadas em sulfato de potássio. Então, essas fontes são menos salinas e ela tem o enxofre também como um outro elemento que vai ser bastante benéfico, né? Quando eu uso o cloreto de potássio, além dela ser mais salina, ela traz um teor muito alto de cloro. E o cloro ele é um micronutriente, as plantas precisam dele no máximo em quilos, tá? Em gramas, mas quando eu uso o cloreto de potássio, eu aplico com quantidades muito altas e ele se torna tóxico. E aí eu prejudico o desenvolvimento das culturas, especialmente se forem culturas sensíveis a esse elemento, tá? Então, algumas culturas como cebola, como abacate, têm a sensibilidade maior ao cloro. Então, quando eu utilizo o cloreto de potássio nessas culturas, o prejuízo ainda é maior, né? E Bruno, você destacou agora há pouco, né, essa importância de, além de olhar para esses nutrientes básicos que a gente está mais acostumado, também olhar para outros nutrientes entrando nessas formulações de nutrição. Comenta para a gente um pouquinho que outros nutrientes são esses, onde é que o produtor precisa ter atenção e ter o foco quando a gente pensa numa nutrição eficiente. Exato. Normalmente, o produtor vai comprar uma fórmula NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio. As fórmulas mais básicas, elas vão trazer esses três macronutrientes e muitas vezes não trazem outros elementos, especialmente enxofre, magnésio, ele vai estar bem relacionado com qualidade, e micronutrientes, né? Então, o boro está diretamente relacionado à qualidade. E aí, às vezes, ele não tem uma fonte ou uma oportunidade dentro do manejo de fornecer de forma adequada esses nutrientes, né? E a planta fica com esse gap. Então, você aplicou o NPK que ela precisa, mas ela tem outro nutriente que está limitando a sua produção, prejudicando a qualidade. Então, destacaria esses nutrientes, além do cálcio, tá? Então, o cálcio é fundamental para a qualidade e muitas vezes se faz a aplicação apenas via calagem, que uma forma de fornecer esse elemento, mas ele vai ser fornecido de forma bastante gradual, bastante lenta. E aí, para frutas, hortaliças, você precisa de um fornecimento mais pontual, mais rápido, para que garanta a qualidade desses produtos, né? Dessas colheitas. E aí, Bruno, além desses pontos que a gente destacou, que outros fatores também podem influenciar esse benefício da nutrição para as plantas? Tem questões de horário, de condições climáticas, isso também entra na conta para ter uma nutrição mais eficiente? Não, com certeza. As condições climáticas vão afetar para alguns nutrientes, horário de aplicação.
mas até antes disso, o posicionamento deles, né? Então, eu preciso ter os nutrientes eles têm que estar disponíveis no momento de maior demanda da planta. Então, se eu aplico depois que a planta fisiologicamente já absorveu aquele elemento, eu vou ter pouco efeito. Tá? Então, dando um exemplo aqui, por exemplo, na cultura da batata. Normalmente você aplica o fósforo na base, né? Mas ela tem uma janela muito curta para absorver os elementos. E a maioria dos materiais genéticos de batata, elas absorvem o potássio de forma mais antecipada. Aí você tem um momento específico onde ela está formando os tubérculos, que é o único momento que eu posso fornecer o cálcio para ela, senão ele não vai ser eficiente, não vai chegar até o tubérculo. E o nitrogênio, ele é absorvido posteriormente, né? Então eu tenho que colocar cada elemento no momento correto, e ele tem que estar disponível na hora que a demanda da planta vir, porque para a maioria das culturas ele é rápido, né? Então tem que ser um fertilizante que seja eficiente, tenha o nutriente certo, seja uniforme, né? Então ele tem que estar distribuído de forma igual no campo e tem que estar posicionado no momento correto. Então acho que assim, esses são pontos importantes, tá? Cometemos da batata, mas frutas em geral, tem um momento correto para você posicionar os alimentos para que aquela fruta tenha qualidade, né? Na hora que a fruta já está próxima à colheita, já não consigo mais corrigir um problema, né? Eu tenho que trabalhar antecipadamente. Esse é um outro ponto importante, né, Bruno? Porque a gente está falando aqui de hortifrutis de uma maneira geral, mas se a gente for olhar cada uma dessas culturas, cada uma vai ter a sua especificidade, as suas necessidades diferente uma da outra, né? Cada uma específica. E, Bruno, se a gente pensar nesse manejo, nessa nutrição que seria a mais adequada, seria a mais recomendada, a gente tem inclusive testes e resultados de pesquisas e a campo que comprovam muito esse aumento de produtividade, de qualidade para esses hortifrutis que recebem essa nutrição mais adequada que a gente está comentando, né? Sim, a Era já trabalha com essa linha, né, com esse mercado há muito tempo e um dos carros-chefe, quando a gente fala em qualidade, são produtos da linha Araliva, que eles trazem o nitrato de cálcio e boro, né? Então, três elementos ali intimamente ligados com a qualidade dos cultivos, tá? Qualidade de casca, tamanho, não ter podridões. E em 2023, no final de 2023, a gente começou a trazer para o Brasil um produto que mundialmente é o principal para esse segmento, tá? Que é o Yaramila Complex. E esse produto a gente trabalhou em 2024, trouxe muitos resultados positivos, né? Em diversas culturas, tá? Tem vários resultados. E ele traz justamente a questão de ter a melhor fonte de nitrogênio, de fósforo, ter o potássio à base de sulfato de potássio, então menos salinidade e tem outros elementos, né? Então tem magnésio, tem enxofre, tem micronutrientes dentro de um mesmo grama. Então, posicionando essas duas linhas, aí cada cultura tem o seu momento correto, né? Você pode usar os dois produtos para várias culturas, mas cada uma tem o seu momento correto. A gente tem conseguido bons ganhos em produtividade e qualidade. E mesmo em produtores que já produziam bem, a gente está conseguindo agregar valor para esse produtor que tem sido muito positivo. Bruno, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa importância de olhar para a nutrição de uma maneira mais específica, com mais cuidado, para garantir mais produtividade, principalmente, né, mais qualidade, mais beleza para esses frutos, para esses hortifrutos que vão ser colhidos. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu que agradeço a oportunidade de poder falar com você, com o público. E acho que o recado que eu deixo aqui em nome da Yara é que a Yara trabalha trazendo todas as decisões que a gente toma internamente para trazer tecnologia, trazer bons produtos, boas recomendações para o produtor e para o ambiente, tentando trazer linhas de produtos que trazem
melhor produtividade, melhor qualidade e sustentabilidade. Então, são pontos chaves que a gente entende que é bom para toda a sociedade. A gente vai atrás disso, né, e busca trazer isso para o produtor. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, continuar contribuindo conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Guilherme. Abraço. O Bruno Dritt, especialista agronômico da Yara Brasil, conversou com a gente para mostrar um pouquinho a importância do produtor de hortifrutis ter uma atenção bastante voltada, um foco muito importante para a nutrição das suas lavouras, dos seus pomares, dos seus cultivos. Essa nutrição depende, claro, das especificidades de cada cultura, mas tem algumas regras universais para todas elas, um olhar bastante importante para os macronutrientes, também ter atenção para os micronutrientes, fornecendo tudo aquilo que a planta precisa para crescer bem e trazer frutos não só com alta produtividade, mas especialmente nesse caso dos hortifrutis, alta qualidade, também bom visual. Isso vai fazer diferença no final do dia, na hora que o produtor for comercializar a sua produção e conseguir mais rentabilidade por aquele hortifruti que ele colheu, depois de ter essa atenção bastante voltada para a nutrição durante o ciclo de cultivo dessa cultura. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para a gente conversar, debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem tem episódio novo. Toda quinta-feira, 2h15 da tarde, no site do Notícias Agrícolas, tem Hort Resenha Podcast. Vem pra resenha!